Vamos nessa para mais uma análise do racional do porquê da execução do dia de hoje, 24 de março. Estou olhando no gráfico aqui de um time maior, de 15 minutos. Eu sempre gosto de fazer essa definição do que foi a movimentação do dia anterior. Então aqui eu tenho máxima, mínima e a região de 50%, para que no dia atual eu consiga entender aonde o preço está, se ele superou a máxima do dia anterior, se ele perdeu mínima, se ele está na região de 50%, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então o preço ele abre nesse gap de baixa, mas ainda trabalhando muito acima da região de 50% da movimentação de ontem, mas próximo aqui às máximas dessa movimentação. Eu, visto isso, vou para o time menor, que é onde de fato eu faço a execução das operações. Então aqui no gráfico de 2 minutos eu tenho a movimentação do preço. Então perceba que o preço ele abre com essa movimentação descendente. Então aqui eu tenho a mínima deixada pelo movimento e a máxima. O preço ele quebra essa primeira estrutura e continua atualizando. Aqui ele faz uma inversão, uma tentativa de mudança de polaridade. Então eu marco essa movimentação. Perceba que nesse momento, mesmo a estrutura sendo uma estrutura de alta, eu não executo nenhum tipo de operação compradora, porque eu tenho todas as médias aqui apontando um movimento descendente, tá? E desordenadas nesse momento. Então perceba que eu não tenho as médias de forma ordenada. Então o preço ele reverte novamente, confirmando o movimento descendente, e aqui eu tenho uma nova estrutura, tá? Nesse momento o preço ele briga aqui nessa região, mas eu não executo nada porque eu ainda tenho as médias distantes. Atualizo a marcação. Tá? Então perceba que aqui eu tenho uma oportunidade. Então o preço ele vem, faz esse primeiro movimento definido a minha estrutura de máxima, mínima e região de interesse. O preço ele tem essa indecisão, faz esse candle aqui muito forte de rejeição, só que eu ainda não considerei uma oportunidade interessante e não entrei na operação. Tá? Esperei a aproximação dessa média mais para dentro da região. E aqui ele faz um novo padrão de rejeição. Aqui eu executo minha venda e eu saio exatamente aqui, naquela marcação do gráfico de 15 minutos, que seria os 50% da região com relação ao movimento anterior. Então perceba que no gráfico de 15 minutos eu tenho exatamente a região de 50%, onde o preço testa, rejeita e volta lá para cima. Tá? Tendo em vista essa marcação, é exatamente onde eu decido encerrar a minha operação. E foi uma operação rápida, porque iniciamos ali por volta de 10h06, 10h28 já estávamos encerrando a operação. Tá, então o resultado de hoje é em torno de R$ 241,602 pontos, porque aqui eu tive a oportunidade de entrar com a exposição máxima. Tá? Então fiz a minha exposição máxima porque ficou menor do que 350 pontos a operação. Certo? Então vou deixar seguir a operação rolando para que vocês acompanhem aí a movimentação do preço, entendam todas essas nuances que eu acabei de trazer aqui para vocês.